Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz. E hoje a gente vai desenrolar um dos livros mais misteriosos do Novo Testamento. É uma carta que não diz quem escreveu e a gente não tem 100% de certeza para quem foi, mas a mensagem dela é um soco no estômago da fé morna e um upgrade celestial na nossa visão de Jesus. Pega a visão. Hoje a gente vai desvendar a história completa do livro de Hebreus. O tema principal dessa fita é um só: Jesus é superior. Superior aos anjos, a Moisés, aos sacerdotes, aos sacrifícios, a tudo. É um livro escrito para uma galera que estava cansada, pensando em desistir da fé e voltar para as antigas práticas. E o autor chega para dar um chacoalhão neles, e na gente. Se você já se sentiu desanimado na caminhada, se a sua fé já pareceu meio sem graça, ou se você quer entender por que Jesus é o centro de tudo, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque hoje a gente vai pegar a visão da supremacia de Cristo. Bora nessa! O contexto da treta: cansados de guerra. Primeiro vamos entender o climão. O livro de Hebreus foi escrito provavelmente para um grupo de crentes judeus. Essa galera tinha um passado de peso. Eles conheciam o Velho Testamento de cabo a rabo, as histórias de Abraão, Moisés, os rituais do templo. Tudo isso era parte da identidade deles. Eles se converteram a Jesus, mas a vida não virou um mar de rosas. Pelo contrário, eles começaram a ser perseguidos, zoados, perderam seus bens e alguns foram até presos por causa da fé em Cristo. E depois de um tempo nessa pressão toda, a galera começou a desanimar. Eles olhavam para trás, para a religião judaica, com todos os seus rituais bonitos, o templo imponente, a aceitação da sociedade, e começaram a pensar: será que não era mais fácil voltar para lá? Para que tanto sofrimento por causa desse tal de Jesus? Eles estavam tentados a apostatar, a abandonar a fé. É para essa galera cansada e tentada a desistir que o autor de Hebreus escreve. E a estratégia dele não é dar bronca, é mostrar para eles o tesouro que eles estavam pensando em jogar fora. Ele vai provar ponto por ponto que o que eles têm em Jesus é infinitamente superior a tudo que eles tinham antes. Capítulos 1 a 2. Jesus é superior aos anjos. O autor já começa o livro com os dois pés na porta, sem queridos irmãos, sem a paz do Senhor. Ele já chega com a declaração de quem Jesus é. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Pá! Ele tá dizendo: se liga! No passado, Deus mandava uns tweets, umas mensagens curtas pelos profetas. Agora, ele mandou a bio completa, a revelação final, o próprio Filho. Aí ele começa a comparação. Os judeus tinham o maior respeito pelos anjos, porque a lei de Moisés foi entregue a eles por meio de anjos. Mas o autor de Hebreus manda na lata: Jesus é muito superior aos anjos. Os anjos são servos. Jesus é o filho herdeiro de tudo. Deus nunca chamou um anjo de meu filho, mas chamou a Jesus. Os próprios anjos são ordenados a adorar o Filho. Isso aqui é ouro, anota aí. Se a mensagem que veio pelos anjos, a lei, já era séria e tinha consequência para quem desobedecesse, quanto mais sério é a gente negligenciar a mensagem que veio pelo próprio Filho. Por isso, o primeiro alerta do livro. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus 2:1. Fica ligado! Capítulos 3 a 4. Jesus é superior a Moisés. Depois dos anjos, ele pega o maior herói da história de Israel: Moisés! Moisés era o cara, o libertador do Egito, o cara que falou com Deus face a face, que recebeu os 10 mandamentos. Ninguém era maior que Moisés, até agora. O autor diz que Moisés foi fiel, sim, mas como um servo na casa de Deus. Jesus, porém, é o filho, o dono da casa. A glória do construtor da casa é maior que a da própria casa. E aí ele usa a história da mancada do povo no deserto com Moisés para dar outro alerta sinistro. Ele lembra que a geração que saiu do Egito, mesmo vendo todos os milagres, não entrou na terra prometida, o descanso de Deus, por causa da incredulidade e da dureza de coração. E ele traz a fita para os dias de hoje, deles e nossos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel,
para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12, ele está dizendo: cuidado para não cometerem o mesmo erro. A promessa de entrar no descanso de Deus ainda está de pé, mas a porta de entrada continua sendo a fé. Esse descanso não é só o céu, é uma vida de confiança e paz com Deus que a gente pode experimentar hoje. E ele termina com aquela imagem da palavra de Deus que é de arrepiar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Hebreus 4:12. Ela entra na alma e revela a real intenção do nosso coração. Capítulos 5 a 10. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Agora, meu parceiro, a gente entra no coração do livro. A maior parte de Hebreus é dedicada a provar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, muito superior aos sacerdotes levitas do Velho Testamento. Imagina que você cometeu um crime federal e vai ser julgado? Você precisa de um advogado. O advogado do Velho Testamento, o sacerdote levita. É um cara gente boa da sua cidade? Ele também comete uns errinhos, tem suas próprias multas de trânsito? Todo ano, ele vai lá na frente do juiz, leva um presente, um sacrifício de animal, para pedir perdão pelos seus próprios erros e pelos seus. Ele entra na sala do juiz, mas não pode ficar lá. Ele resolve a treta daquele ano, mas ano que vem tem que fazer tudo de novo. E o mais importante, ele nunca consegue te dar a certeza de que você está 100% perdoado. O advogado do Novo Testamento, Jesus, ele não é um advogado qualquer. Ele é o próprio filho do juiz. Ele nunca cometeu um crime na vida. É perfeito. Ele não precisa levar um presente para o juiz, porque ele mesmo se oferece como pagamento final pela sua dívida. Ele entra na sala do juiz e, por ser o filho, ele não sai mais. Ele se senta ao lado do juiz para interceder por você para sempre. E ele te dá a garantia total de perdão. Moral da história. Essa é a diferença. Os sacerdotes antigos eram homens falhos que precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos. E o sacrifício deles era temporário, tinha que ser repetido todo ano. O sacerdócio deles era baseado na linhagem. Tinham que ser da tribo de Levi. Mas Jesus, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra daquele rei misterioso de Gênesis 14? Uma ordem superior, eterna, não baseada na linhagem, mas no poder de uma vida que não acaba. Ele é perfeito e sem pecado. Ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo. O sacrifício dele foi único e definitivo. Ele se ofereceu uma vez por todas na cruz. Não precisa de mais nenhum sacrifício. Está consumado. Ele entrou no Santo dos Santos celestial, não num templo feito por homens. Ele entrou na própria presença de Deus Pai. A aliança dele é melhor. A antiga aliança, baseada na lei, só apontava ao pecado. A nova aliança, baseada na graça e no sangue de Cristo, perdoa o pecado e escreve a lei de Deus no nosso coração. Tudo no Velho Testamento era uma sombra, um trailer do que estava por vir. O tabernáculo, os sacrifícios, os sacerdotes, tudo apontava para Jesus. Agora que a realidade chegou, para que a gente vai querer voltar a viver na sombra? É como trocar o jogo em 4K para voltar a jogar Atari? Não faz sentido. Capítulo 11. A calçada da fama da fé. Depois de toda essa teologia pesada, o autor dá uma pausa para inspirar a galera. O capítulo 11 é a calçada da fama da fé. É uma lista sinistra de heróis do Velho Testamento que viveram pela fé, mesmo sem terem visto a promessa se cumprir completamente. Ele começa com a definição de fé que todo mundo conhece. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. E aí ele sai listando os brabos. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte porque andou com Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca para salvar sua família, mesmo com todo mundo zoando ele. Pela fé, Abraão obedeceu e saiu da sua terra sem nem saber para onde ia. E depois ofereceu seu próprio filho, Isaque, crendo que Deus podia ressuscitá-lo. Pela fé, Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus a curtir os prazeres do Egito. E a lista continua. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, uma galera que pela fé conquistou reinos, praticou a justiça, apagou a força do fogo, escapou do fio da espada, da fraqueza tirou forças.
mas todos eles, diz o autor, morreram sem receber a promessa final. Por quê? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11:40. Eles viram a promessa de longe, nós vivemos na realidade dela, que é Cristo. Capítulos 12 a 13, a corrida da vida e as instruções finais. E agora, o autor pega o exemplo de toda essa torcida de heróis da fé e nos dá o comando final para a nossa própria vida. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 1-2. O GPS da vida é a palavra? Esquece! E aqui tá o mapa para nossa corrida. Olhe para a arquibancada, a nuvem de testemunhas. Lembre-se de todos que vieram antes e venceram pela fé. Isso nos inspira. Jogue fora o peso extra, o embaraço e o pecado. Deixe para trás tudo que te atrasa na corrida. Corra com paciência. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E a regra mais importante de todas: mantenha os olhos em Jesus. Ele é o ponto de partida, o ponto de chegada e o nosso treinador durante todo o percurso. O autor ainda nos lembra que a disciplina de Deus na nossa vida, mesmo quando dói, é prova do amor dele, como um pai que corrige o filho que ama. E ele termina com instruções práticas. Amem uns aos outros, pratiquem a hospitalidade, lembrem-se dos presos, honrem o casamento, não sejam avarentos e obedeçam aos seus líderes. E ele fecha a carta com uma bênção que é um papo de milhão. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade. E aí, minha galera, que livro! Hebreus é um chamado poderoso pra gente não desistir, pra gente não trocar o tesouro de Cristo por qualquer bugiganga que o mundo oferece. É um lembrete de que o que a gente tem em Jesus é superior a tudo. Ele é o nosso profeta final, o nosso rei eterno e o nosso sacerdote perfeito. Agora quero ouvir o seu papo reto. Qual foi a comparação que mais explodiu a sua mente? Jesus ser superior aos anjos, a Moisés ou aos sacerdotes? E como a calçada da fama da fé no capítulo 11 te inspira a continuar correndo a sua própria corrida hoje? Solta o verbo nos comentários. E se essa mensagem sobre a supremacia de Cristo te fortaleceu, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa corrida. Paz!